E estamos aqui para mais um vídeo informativo para vocês. E galera, hoje nós iremos falar sobre finanças, como sempre, como fechou os índices da semana aqui no Brasil. Então, bora lá, né? Dólar tornou a subir mais um pouquinho, né? 5,31. Bitcoin tá variando, andando de ladinho ali, 68 mil dólares. Tinha subido para 90, depois baixou ele para 76, aí acabou encerrando em 68 mil dólares por enquanto aí, né? O nosso Ibovespa, que estava ali beirando os 200 mil pontos, veio baixando, e essa semana encerrou em 176 mil pontos, tá? E o nosso IFIX, 3.900 pontos. Mas, antes que eu coloque lá o react pra gente assistir do Charlão, galera, vou deixar essa dica pra você aqui, muito, mas muito importante, beleza? Se você puder, tá? Comece a andar com o tanque do seu carro cheio, ou o mais próximo do cheio possível. Se você puder. Eu sei que a nossa economia não tá fácil, dinheiro não tá fácil, mas se você puder, ande com o tanque cheio do seu carro. E se você puder, tente ter pelo menos o grosso da sua alimentação, arroz, feijão, tá? Pelo menos para 3 meses. E o açúcar, né? Arroz, feijão e açúcar ali para 3 meses. Se for possível, tá? Não é uma ordem, eu estou dando uma dica para vocês porque esse é o cenário que eu estou vendo aí que está vindo e sobrepondo sobre a gente. Por quê? A nossa economia, ela tá ali meio que atrelada ao petróleo. Se a guerra continua, o petróleo continua subindo. Se o petróleo sobe, todos os combustíveis vão subir. E aí acontece o quê? Que nem aconteceu essa semana. O frete pro cara levar, né? Para o caminhoneiro levar X conteúdo, o frete era R$ 2.500. Só que para ele chegar lá, era R$ 3.000 em diesel. Você entendeu? Então ficou inviável. Por isso que muitos caminhões estão parando. Principalmente os caminhões que servem o agro da parte do Nordeste do Brasil. Estão parando. Por quê? É inviável você tirar o seu caminhão de dentro da sua garagem. E se isso acontece, para quanto que vai o arroz? Para quanto que vai o feijão? Para quanto que vai o açúcar, gente? Para quanto que vai o café? Para quanto que vai o leite que a gente consome? E quanto que vai a nossa carne? Se não tem mais frete. Estão entendendo? Então pegue essa mentalidade, gente, pelo amor de Deus. E se você puder, estoque sim, pelo menos arroz, feijão, açúcar, tá? E as carnes que você achar que vai durar pelo menos aí na sua geladeira ou no seu refrigerador pelo menos 30 dias. Estoque de mistura, 30 dias. Estoque de arroz, feijão e açúcar, macarrão, pelo menos para 3 meses. E se puder, manter o seu tanque o mais próximo possível do 100% tanque do seu carro aí, tá? Então, essa é a dica que eu queria passar demais para vocês. É muito importante. E coloca para mim nos comentários. O que você está fazendo o mais próximo disso? Quanto que você está mantendo de combustível no seu carro? Quanto que você está mantendo de alimentação na sua casa? Coloca para mim nos comentários aí. E se você acredita ou não nessa questão da guerra, nessa questão dos preços, tá? Mesmo, galera, com a Selic caindo de 15 para 14,75, isso para nós não faz nenhuma diferença, tá? Quando é que para nós, pobres mortais, tá? A gente perceberia no bolso uma Selic de 10 para baixo, tá? Então, para nós, meros mortais, para a gente sentir uma diferença no bolso, tem que ser uma Selic de 10 para baixo, mas para nós, investidores, a parte investidora da gente, quanto mais alto tiver a Selic, maior é o jurinho lá na renda fixa que a gente recebe, tá? Então, bora que já entrar para essa parte aqui que eu separei para fazer o react do Charlão. Beleza, galera? Então, já deixa o like, já se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. E quando for já encerrando o vídeo, vai aparecer um vídeo e mais uma playlist para vocês aí. Clica lá, galera, e continua assistindo o canal. Ajude o canal, porque a gente bateu os 1.000 inscritos. Porém, a gente não tem ainda as horas assistidas que o canal precisa para ser monetizado. E a gente precisa ser monetizado, viu, galera? Beleza? E se você quiser ajudar o canal de alguma forma, vai no QR Code aí, clica nele ou vai na descrição. Tem links lá de produtos com desconto da Shopee que eu consegui, tá? Todos os links lá tem desconto, galera.
E se você quiser aprender comigo como economizar e como investir, também tá tanto no link na descrição, tanto também no QR Code que está aí no lado superior, lado direito. E se você quiser se inscrever no canal, se você não é inscrito ainda, no meu lado esquerdo, lado inferior, vai estar aí o logo amarelinho do YouTube. Clica lá, criatura de Deus, e ajuda nós, se inscreve e ajude aí o canal com a sua inscrição. E para quem se inscrever no canal, vai também na descrição e pega seu e-book de finanças grátis. Pense um e-book completaço para você, beleza? Mas chega aí de propaganda, bora aqui já entrar no React. Quadro. Agora sim, vamos falar sobre o Brasil. Tem que começar pela notícia de que o Banco Central cortou a Selic em 0,25. Então agora a nossa Selic é só 14,75. Porra, era 15. Era horrível. Agora caiu. Quanto? 14,75. Nossa, que bom. Então o número de recuperações judiciais vai cair. As pessoas não vão ficar tão endividadas. 80% das pessoas, das famílias que estão endividadas, não vão ficar mais endividadas. Porra nenhuma. Cara, de 15 para 14,75 não muda absolutamente nada. Ah não, você não sabe, para quem tá devendo muda. Não muda! Não muda nada, porra. Nada. De 15 para 14,75 não muda absolutamente nada. Muda que dá pros caras falarem que estão diminuindo. Mas, eu confesso que mostra uma trajetória. Então assim, existe uma tendência, uma possibilidade de que nas próximas reuniões continue caindo. Galera, aqui eu vou dar o meu ponto de vista. É o meu. Eu não tô dizendo que o Charlão tá certo ou errado, ou que eu tô certo ou errado. Eu discordo do Charlão aqui, que a nossa Selic vai estar regredindo. Eu discordo frontalmente do Charlão. Por quê, galera? Infelizmente, eu tô entendendo que a guerra vai continuar, tá? Então, eu acredito que o petróleo vai continuar subindo. E se ele continua subindo, e aí, galera? Para quanto que vai o nosso diesel? O petróleo? Não dá. Não tem como você, entendeu? Continuar abaixando a Selic com o preço do combustível. O Brasil, ele pode até extrair petróleo, mas ele não refina o petróleo, galera. Então todo o petróleo que a gente tira, a gente manda para os Estados Unidos e depois a gente compra deles refinado. No Brasil, a gente não tem nenhuma refinadora de petróleo. Não temos. Mas lá nos Estados Unidos, os caras têm 38 refinadoras, galera. Aí aqui no Brasil compraram lá uma refinadora falida, começaram a construir, né? Aí aqui no Brasil começou a construir uma refinadora pra gente. Beleza, olha, autossustentável. Aí gastaram tanto dinheiro, pra você ter uma ideia, gente, pode dar um Google aí. Essa refinadora que o Brasil estava construindo para nós, foi gasto nela, e olha que nem terminou, foi gasto mais nela do que a obra do World Trade Center, o segundo maior prédio do planeta. Como que pode isso? Isso é o que para mim? Corrupção, pô. Aí eu vou deixar uma pergunta para vocês me responderem aí na descrição. Qual era o presidente nessa época? Esse presidente, ele era de direita, de esquerda, de centro? De qual lado era o presidente que estava nessa época dessa roubalheira de lixo? Como que você vai montar uma refinadora e o preço para montar, construir, ficou mais caro do que o segundo maior prédio do planeta? Que já nem existe, né, as Torres Gêmeas mais. Desde lá do 11 de setembro. Então, para mim isso foi corrupção. Para você, galera, o que você acha sobre esse tema? É caro mesmo? Aí a gente não conseguiu porque não conseguiu? Ou foi roubo? Beleza? Coloca pra mim nos comentários aí e responde pra mim também. Dá um Google aí. Quem era o presidente nessa época? E esse presidente era de qual lado? Só pra gente tirar uma dúvida, né? Porque agora a gente explodiu aí. Banco Master, INSS. É sempre o mesmo grupo ou não? Que acontece a coincidência da corrupção nesse país. É chapéu de alumínio aqui. É loucura ou não? Daí o seu ponto de vista. Bora voltar aqui pro Charlão. Chegue a 12 e pouco no final do ano. 12 e pouco já melhora um pouco, mas a verdade, cara, é que para as empresas, para as pessoas, para quem tá ferrado devendo, a Selic tem que estar abaixo de 10, 15, 14, 13. Cara, isso aí esfola as empresas. Então, é legal pela tendência. Muda alguma coisa na prática?
Cara, na prática é assim, vou dar um exemplo. O que é a Selic cair de 15 para 14,75? É que você tava numa sauna, a temperatura tava em 80 graus e diminuíram para 75. Ah, diminuiu? Diminuiu. Você tá deixando de torrar lá na sauna? Não tá deixando de torrar na sauna. Então, essa queda da Selic, é legal? É legal. Muda alguma coisa pro cara que tá lá na sauna com o financeiro sendo esfolado? Não muda absolutamente nada. É importante eu pontuar isso aqui pra vocês. A indústria até elogiou a queda de juros, mas acha aqui, ó, que eu falei, o corte é insuficiente. No dia eu fiz uma live, vou colocar aqui nos cards, eu sempre faço uma live, quem sabe faz ao vivo, e o Brasil segue nessa péssima posição dos países com o maior juro do mundo. No caso aí, a gente ainda continua no segundo lugar. Pô, quase o mesmo juro aqui, real da Rússia, cara, da Argentina, que tá numa crise violenta, do México, que é um país comandado por cartéis, cara. Pô, você tá de sacanagem, é um negócio absurdo, entendeu? E ainda tem mais. O Brasil tem um problema, que é essa história do Banco Master, se o Vorcara vai delatar ou não. Então, esse escândalo pode... Do seu ponto de vista, galera, vocês acham o que desse Banco Master? Que é mais uma corrupção, né, que está envolvido esse governo atual. Coincidência, né? Sempre quando é esse governo tem corrupções aí. Mas enfim, talvez seja só coincidência. Vocês acreditam que esse Vorkar aí, esse playboyzinho aí, ele vai entregar todo mundo ou não? Qual que é o seu ponto de vista nessa história? Eu acho, é o meu ponto de vista, é a minha verdade, você não precisa acreditar, que ele vai entregar todo mundo. Se ele entender que o sistema não vai dar ali um colchonete pra ele, não vai dar uma base pra ele, lá na frente se beneficiar, ele vai entregar sim. Mas é o meu ponto de vista. Qual é o seu? Coloca aí na descrição aí pra gente saber a sua opinião. Trazer uma paralisia pro país. Pode parar a Câmara, Senado, tudo que talvez seja coisa boa. Esses caras parados, de repente, eles não atrapalham. Mas é um componente nessa equação do rolo do Brasil. Então, aqui nos Estados Unidos, problema, preço do petróleo por causa da guerra. Europa, preço do petróleo e do gás. Brasil, além da confusão da guerra, a gente tem um problema que ninguém sabe a dimensão. Quem tá envolvido aqui com essa história do Banco Master? Como é que... Quem? E aí, dá sua opinião aí, filho. Dá sua opinião aí. Será que tá Brasília agora? Todo mundo olhando um pro outro assim, caraca. E aí você não pode perguntar pro outro cara se ele tá envolvido também, porque aí ele pode estar, você também. Cara, deve estar um negócio esquisito lá em Brasília. Eu quero que todo mundo que se ferre que tá nesse rolo aqui, mas é um componente a mais nessa história toda. Então, o juro tá alto, os combustíveis estão subindo, agora tem esse escândalo que eu acredito que o meu público aqui é mais qualificado. Vocês querem que todo mundo se foda que se meteu nisso aqui, apesar da gente achar que vai dar em pizza. Me diga nos comentários se também querem que todo mundo vá pra cadeia. Eu acho que vai dar em pizza de novo, infelizmente, mas eu vou estar sempre tratando aqui. Então, no Brasil, nós temos isso. Aliás, o avião do André Mendonça, que está cuidando do processo, teve um probleminha lá e acabou não saindo, tá? E como prometido, agora eu vou falar com vocês sobre a possibilidade de uma crise. Calma que não é nenhum trem fantasma que eu vou falar. É só pra gente pontuar algumas coisas aqui, para ficarmos na mesma linha aqui de entendimento. Essa semana começaram algumas movimentações políticas. Isso também mexe junto com a história do Banco Master. Então, Haddad, por exemplo, saiu do ministério. Por quê? Porque ele vai ser candidato ao governo de São Paulo para impulsionar a campanha do Lula. Ele deixou a Fazenda com um legado, na minha opinião, de só taxas. Ele tá saindo para concorrer ao governo, me parece que sem chances para bater de frente com o Tarcísio, mas ele concorrendo ao governo, teoricamente ele vai puxar votos pro Lula. O Lula precisa de votos em São Paulo. O Haddad, cara, há muito tempo não ganha uma eleição, concorreu à presidência, já concorreu acho que antes ao governo, ganhou uma vez a prefeitura, mas foi uma merda na prefeitura. E nessa história do Ministério da Fazenda, a economia brasileira não está boa, ele ficou estigmatizado com a história das taxas. Galera, eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Não sei se vocês vão se lembrar ou não. Todos os locais que o Haddad passou, tá? Sempre foi lixo. Ele sempre ferrou. Todos os locais políticos que esse cara teve a oportunidade de passar, de desempenhar um papel, ele foi mal. Não interessa se você é de direita ou de esquerda. Você vai continuar entregando o seu voto pra um cara que só fez serviço de merda? Será que você não tem tic-teco? Não tem... Gente, se esse cara realmente vir pra prefeito ou vir pra governador, se esse cara tiver 3 votos, pra mim, pode fechar esse aglomerado de favela aqui, que é o Brasil, e vamos embora, fi. Joga a gente em algum canto aí. De preferência, algum canto rico. Tá? Então,
se esses moradores, se o brasileiro tiver cérebro, ele não vai entregar o seu voto pra esse cara. Eu espero não me decepcionar com isso. Não adianta o brasileiro colocar um presidente de direita e ele colocar na cidade mais rica desse lugar, tá, um governador de esquerda. Se é pra fazer uma coisa, faz a porcaria direito. Tá? Então, depois não vem choramingar. Ai, porque meu gás está 130 conto. O problema é seu, pobre burro da porra. Então, se você tem cérebro, nem vou usar aqui o adjetivo que eu ia. Usa essa porcaria de cérebro que você tem. E deixe de ser mais um jumento adestrado. Tá? Por isso que eu sou do pró, que tinha que dividir o Brasil. Lá, parte superior vermelha e a parte de baixo amarela. Tá? Parte norte do Brasil e a parte sul do Brasil. E aí quem é de esquerda, vive lá, pô. Fica lá vivendo o socialismo. Porque o rico, que ele prega socialismo, ele vive do capitalismo. Que nem o rapaz lá baiano que mora lá em Miami, que fez esse filme aí que gastaram, né? O Brasil gastou 8 milhões e meio. O Wagner Moura, né? Gastou 8 milhões e meio lá no filme do cara. Será que esse dinheiro não seria melhor na educação, na saúde, na segurança pública? Não seria não? Nas escolas? Aí o cara fala mal, né, do país que ele está morando e ele fica falando que o Brasil tá uma maravilha, sendo que esse doente nem aqui mora. E só pra encerrar minha fala dessa parte do Nordeste do Brasil, que bonito pra você, Bahia, né? Que bonito, né, pra esses governador e prefeito da Bahia. Que bonito, né? Vem uma fábrica do outro lado do mundo, vem lá do quinto dos infernos, aí começa a construir uma empresa de carro elétrico aí na Bahia e não vai dar nem emprego pro baiano. Puta que eu pariu, velho. Que país lixo da porra. E o baiano iludido. Eita, olha, foi esse governo que vai trazer emprego pra mim. Vou estourar, vou até votar no 13. É um burro você mesmo, né? Que idiota você é. O cara vai montar a empresa dele e vai trazer os empregados dele lá do quinto dos infernos. Olha, baiano, você tá de parabéns. E o presidente atual, que fez toda essa negociata, olha. Ó, faz o L. Fê Maria, viu? Vocês lembram? O pessoal fez meme pra cacete, ele virou piada em tudo quanto é lugar. E as pessoas vão continuar falando sobre isso. Inclusive vão acusar o Lula de fazer isso. O Lula já confirmou a candidatura à reeleição. Está extremamente disputada essa reeleição por enquanto. A gente não sabe como vai ficar depois disso tudo. Até nos sites de apostas. Cada vez a gente vai falar mais sobre isso. Do Predictable Market. A repercussão da Lei Felca também pesou essa semana. Acho que pode ajudar a direita. Então, pra quem não sabe, entrou em vigor uma lei chamada Lei Felca. Mas que não foi ele que fez, né? Isso é mais o apelido da lei, mas que ela tem um quê de meio censura na internet, algumas empresas pararam de vender jogos, tem sites saindo do Brasil. Então, cara, isso aqui deu uma repercussão negativa nos jovens. E o jovem é o público do Lula. Por que o jovem é o público do Lula? Porque o jovem não conhece da vida. Então, no início da vida é comum as pessoas serem... O jovem não conhece porra nenhuma, na verdade. O jovem só quer saber de carro, moto, internet, iPhone, carro, joguinho lixo, que não acrescenta porra nenhuma na vida dele. De esquerda. Aí você vai tendo noção da vida real, algumas pessoas saem da esquerda, vão pro centro ou pra direita, e aquelas pessoas sonhadoras ou que não querem batalhar e tal, ficam na esquerda. Mas o jovem costuma ser muito de esquerda. E com essa lei Felca aqui, tem um pouco de quê de censura em alguns lugares, em alguns lados. Parte do que foi feito eu concordo, parte eu discordo, mas a juventude não gostou. Então a repercussão não tem sido muito boa. Um ponto positivo da semana é que os caminhoneiros desistiram da greve. Então a princípio eles desistiram, mesmo com o preço do diesel num valor absurdo. Só que ninguém quer parar, cara. Eu já falei com vocês aqui, o caminhoneiro não é um cara mau, que nem o governo às vezes tenta pintar. O problema do caminhoneiro é que as contas não estão fechando. Então, na minha opinião, eu já disse, não acho que teremos
greve, mas tem muito caminhão parado que não tá valendo a pena, não tá valendo a pena abastecer. Aí o cara não vai sair para rodar para ter que pagar para fazer um frete. Então o preço do diesel já tá absurdo, o preço da gasolina já tá absurdo, o governo tá correndo contra o tempo, a crise é maior do que vocês pensam, porque tem a ver tanto com o preço elevado quanto a falta de diesel. Vamos lembrar aqui que em 2018, na greve dos caminhoneiros, acabou a gasolina em São Paulo, acabou o diesel em vários locais, a economia brasileira encolheu muito durante aquela greve, que durou, se eu não me engano, 10 dias. Então a gente tá falando de uma greve em 2018, parece que foi ontem, eu me lembro perfeitamente, mas foi muito complicado. Então isso tudo está pesando nesse cenário aqui pro Lula. Isso tudo tá pesando. Xalã, mas você não ia falar da crise? Por que você está falando do Lula, de política e tal? Porque tudo isso está num saco só, num bolo só. Se eu estivesse no lugar desse governo, só tem uma solução: distribuir dinheiro. Só como você vai distribuir dinheiro se a inflação tá alta? Você não quer baixar a Selic? Então o governo está numa sinuca de bico gigantesca. E qualquer medida vai prejudicar a economia. O problema foi lá atrás. Quando o governo subiu muitos impostos, quando o governo começou a gastar demais, ele ficou limitado. Ele se colocou numa camisa de força. Agora ele está reclamando que não consegue se mexer. Gente, pelo amor de Deus, cara, os impostos aumentaram demais. Foram 27 aumentos de impostos em 3 anos. Dá pra gente pontuar aqui. A arrecadação não para de subir. E a dívida também tá subindo. Você me diz o seguinte: ah não, o Lula subiu 27 vezes os impostos. E aí? Ah, você tá falando isso, essas coisas, porque você é contra a esquerda. Eu não sou a favor de político nenhum. Nenhum. Cada um vai se vender conforme o seu interesse. Mas eu sou a favor de pagar menos imposto. Porque o que esmaga o pobre não é o salário dele. Não é o salário dele. Mas sim o tanto de imposto que a gente paga na porcaria desse país para existir aqui. Você pensa que você ganha 3 mil de salário. Você acha que você custa para a empresa só 3 mil reais? Você pode ter certeza que, na verdade, de um salário de 3 mil para o empregador, que eu não estou dizendo que o empregador é santo também não. Ninguém é santo nesse lugar aqui. Mas para ela você custa no mínimo 5 mil e alguma coisa. Isso é o quê? Imposto dessa máquina pública lixo. Então eu quero que vocês entendam uma coisa, galera. Entendam uma coisa. Na verdade, governo nenhum ele vai ser o seu amigo. Só que eu prefiro, tá, entregar o meu voto por um político, tá, ou para um lado que eu pague menos imposto. Porque o que sobrepõe a nossa vida, o que ferra a nossa vida é o imposto. A gente paga imposto do nosso salário, imposto de tudo que você compra, veste, bebe. A gente paga IPTU, IPVA, coisa que nem devia existir na porcaria dessa vida, pô. Tá? E no vídeo de quarta-feira, que vai subir meio-dia, eu vou tentar explicar da onde nasceu e por que nasceu o IPTU e o IPVA. Tá? Então, gente, não deixe de deixar o seu like, se inscreve aqui no canal. Quarta-feira eu vou tentar subir um vídeo meio-dia, tá? Com notícias do momento. E também essa história para vocês aí, por que nasceu o IPVA e o IPTU aqui no Brasil. Qual foi o motivo dele, tá? Então, não esquece de deixar o like. Quer aprender comigo como economizar e como investir do jeito certo? E você mesmo, fazer a sua própria aposentadoria. Treinamento MDF, ou você vai pelo QR Code no lado superior, ou vai pelo link na descrição, tá? Não esquece. Tem a lojinha lá do canal para ajudar o canal, ali pelo QR Code. Continue aqui no vídeo, vai aparecer um vídeo e mais uma playlist. Continue aqui, ajude com os views do canal, compartilhe também o vídeo aí com quem você achar que seja necessário. Fique com Deus, ótima semana e não esquece, mantenha o tanque cheio e aumente a quantidade de alimentos na sua casa. Estoque alimentos.